Então, em sua homenagem, vamos começar pontualmente. São 20 horas, Certo, certo. né? Vamos ver se as Bom, pessoas são... tá o bom. pessoal está entrando aí, né? Eu acho que a Sim, gente pode ir começando a conversa e ela vai esquentando, né? sim, senhor, pode Pode ser. ser? Bom, Talvez seja bom você explicar a proposta isso, primeiro. então. Então, boa noite para todo mundo que está aí. Obrigado por estar com a gente. Esse espaço, o Espiritualizando, é um espaço recente que eu comecei a desenvolver, que tem por objetivo a gente conversar sobre espiritualidade, a espiritualidade, o espírito, né? O espírito é sempre uma coisa que está invisível, que está para além da forma, que transcende a forma, né? E que pode ser encontrada em várias coisas. E a ideia é trazer essa espiritualidade para o nosso cotidiano, para a nossa vida, através das várias formas que ela tem. Então, esse trabalho vai ser desenvolvido através de conversas com pessoas, né? E hoje eu chamei aqui a Mia Onsen, que é psicóloga, acho que todo mundo conhece, né? E ela tem outros afazeres muito interessantes que trazem uma dimensão espiritual muito especial, né? E por isso que eu chamei ela, porque é uma pessoa que tem uma espiritualidade muito profunda e que quem conhece sabe que tem. E eu quero trazer essa espiritualidade, tornar ela um pouco mais visível, se é que dá para falar sobre isso. Para a gente organizar, a minha ideia é a seguinte: eu vou conversando com a Mia. Quem quiser trazer perguntas, né, e tal, vai colocando aqui no bate-papo. Eu vou batendo o olho e vou acrescentando aqui, né, só para a gente poder organizar, né? E a gente vai aprofundando. A gente tem aí até 1 hora de encontro para poder falar, né? Eu acho que vai ser muito bom. Mia, obrigado de novo por ter aceitado estar aqui com a gente. Para mim foi um grande desafio aceitável, aqui É, entre nós. É, porque, bem, na verdade, falar sobre esse tema já é um desafio, né? Então, vamos ver no que vai dar, certo? vamos, vai dar certo. Começa assim, acho que a gente pode começar falando de um aspecto bem assim geral, né? Fala um pouco de você, né? As pessoas conhecem você através muito do seu fazer na psicologia, no cuidado paliativo e tal. Mas como que é essa Mia, né, no seu fazer, no seu dia a dia, como que ela encontra essa espiritualidade? Bem, eu acho que assim, vocês realmente, se eu começar a falar de cuidados paliativos, daí eu não paro, né? Porque É, isso é um dos capítulos muito importantes da minha espiritualidade, mas esse certo? eu vou deixar para outra. Isso a gente vai deixar para lá, porque senão você sabe que a coisa vai longe, né? Bem, minha espiritualidade, né? Primeiro, você falou de espírito. Se você me perguntar o que é espírito, eu vou te dizer que eu não sei o que é. Uhum, Para mim é um conceito extremamente abstrato. E também, tentando explicar um pouco melhor, teve uma tia-avó da minha mãe que era uma pessoa que escrevia, era autora na Suécia, né? E a minha mãe tinha o hábito de recortar pedaços de cartas e guardar dentro de livros dela. Minha mãe era uma pessoa que lia muito, certo? E eu achei um pedaço de carta dessa minha tia-avó, onde ela pergunta: amor, o que é? E um monte de pontos de interrogação. E daí ela diz: amorosidade é tudo. E para mim, isso e espiritualidade tem uma conexão muito grande. Porque amor, o que é? Se não tiver uma manifestação, a amorosidade não é nada. E eu acho que tem muito que a ver com a questão da espiritualidade. Espírito, o que é? Certo? É aquilo que você diz, é uma coisa que transcende, que é muito difícil, mas a espiritualidade, a manifestação dela,
para mim é algo que é muito interessante. E isso a gente encontra em tantos lugares, né? Assim, eu acho que se a gente conseguir estar realmente onde a gente está, certo? Totalmente conectado com uma pessoa ou com algo, né? Que não precisa necessariamente ser uma pessoa, de certo modo você transcende o tempo, né? Por exemplo, uma das coisas muito importantes da minha vida são meus pacientes, que eu me considero muito privilegiada, né? Então, se você me perguntar da maioria dos meus pacientes, há quanto tempo eu atendo esses pacientes, eu não sei dizer. É alguma coisa que está fora do tempo para mim, né? E quando eu estou com o paciente, obviamente que isso é de duas pessoas. Não dá para ter uma conexão se não tem duas pessoas, né? Então, aquilo que está presente no estar com o paciente estar comigo, para mim é um momento de comunhão e é um momento que está fora do tempo e do espaço. É uma experiência extremamente intensa, né? Que eu não só consigo com o paciente, mas como muitas vezes também com aquelas pessoas com que a gente tem uma afinidade, né? E que coisas que não dá para explicar, né? Sabe? Algumas Sim. pessoas a gente simplesmente Se a gente está conecta, né? com elas, e elas estão conosco, não é? Sim. Fez sentido isso que eu falei? Faz todo sentido. É uma forma de conexão extremamente intensa, né? Conexão com o outro, né? Outro, Com certo? o si mesmo e o outro. Esse eixo é, Outro, nossa. sim, Mas sim, você falou a gente conversando outras vezes, né? Para mim, sim, me encantou muito a forma de conexão que você faz com a natureza, né? sim, é, E aí eu fiquei pensando, né? Porque às vezes a gente pensa a natureza como um objeto, né? Como uma coisa. sim, E aí, sim, será que é? Porque assim, você falou da necessidade da conexão, precisam ser dois seres, né? sim, 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 E ali na natureza você tem um outro ser também, né? sim. É, olha, eu acho que muito Fala da questão dessa, da fala da minha natureza. questão da natureza, primeiro é que ela vem desde a infância, certo? Porque, assim, na Suécia existe uma conexão muito grande com a natureza, porque você está sempre muito perto dela. E, além do mais, ela não é uma coisa, vamos dizer assim, assustadora, certo? Porque, assim, para começar, a cobra só tem uma venenosa que é muito rara, né? Então, e normalmente a floresta, as clareiras são muito abertas, né? E depois, lembrando que tem as 4 estações do ano, e que você tem esse ciclo, quando chega a primavera, que tudo renasce, certo? É uma coisa visceral, né? Você acompanhar esses ciclos da vida, né? Eu acho que, inclusive, acompanhar esse ciclo das 4 estações do ano te dão uma noção de que a vida também são ciclos, né? Então, a natureza, os ciclos da natureza e os ciclos da vida. Mas, assim, é incrível, quer dizer, desde pequena eu sempre estive muito na natureza, né? E é incrível como isso aparece de repente em momentos que são difíceis, né? Para Como mim que é estar isso? olha, eu vou ter que contar uma historinha, né? Porque quando eu tinha uns 26 anos, eu tive um problema de câncer no rosto, certo? E tive que fazer uma reconstrução, perdi 2 centímetros de lábio e tive que fazer radioterapia. Na época, isso foi 1970, 71. A radioterapia não é o que é hoje, certo? Sim. Era uma célula, era uma coisa assim, muito assustadora. E quando eu entrei, eu disse: não, eu não posso ficar aqui, eu tenho que sair daqui de algum jeito. E daí eu disse: não, deixa eu ir atrás de uma sensação de segurança, de alguma coisa que me traga paz. E realmente a imagem é soberana, né? Sabe? A imagem é soberana. É soberana.
E o que veio foi uma clareira da minha infância, certo? Olha, Eu saí de uma floresta escura e entrei numa clareira totalmente iluminada pelo sol, né? E daí eu até, em sueco tem uma palavra que chama porlande, que é o barulho uhum. do regato, né? É que o E ruído eu da ouvi água do regato. o regato, o som do regato. Eu ouvia o som do regato e fazia muito tempo que eu não ia para a Suécia naquela época, né? Porque enquanto eu era adolescente, meu pai era diretor de multinacional e ia de um ano sim, um ano não. Mas ali já fazia um tempo que eu não ia, porque a partir dos 16 eu não tinha mais direito a essas viagens. Daí eu fiquei andando naquilo, eu me sentia andando descalça no meio daquilo, e olhando as flores, tentando me lembrar os nomes. Olha, eu fiquei totalmente fora do tempo e do espaço. E daí você percebe como é forte a tua conexão com a natureza, né? Sim. Como você vai buscar isso? E isso é uma constante. Se eu tiver que fazer um exame, uma ressonância, qualquer coisa, eu sempre vou embora para a natureza. E eu consigo ficar totalmente fora do tempo e do espaço, né? Ou seja, é Porque me muito, traz uma muito. sensação, de ser parte de algo muito maior, sabe? De alguma coisa que você é parte de algo maior, né? E até isso me lembra de uma coisa que às vezes me deixa muito revoltada, que fazem com aquela imagem do grito do Munch, do Edvard Munch, Uhum, uhum. que é um dos artistas que eu mais gosto, certo? Aham, Me dei de presente 50 anos ir para o museu dele, né? E fui, aham. certo? E aquela imagem do grito, sabe o que é? Não é um Conta grito pra. de assusto, é que ele está lá em cima da ponte Ah, olhando a natureza e ele fica tão assoberbado pela força da criação que ele não tem como externar isso a não ser através de um grito. É um grito de assoberbamento, né? E eu acho que muitas vezes, diante da natureza, é essa sensação que a gente tem, né? Tem até um salmo porque eu tive uma educação religiosa, luterana e bastante profunda, apesar de eu ter ido embora, me afastado dela. Mas tem um salmo que diz: se tanta beleza em cada veio se revela, quão bela não será a fonte, ela mesma hum. sempre cristalina, certo? Né? Então, E a impressão que eu ouvindo assim você, parece que assim é tudo isso, tanto a conexão com o paciente, como a conexão com a natureza. E aí você falou de outra coisa aí que é a arte, né? Que também sim, traz uma conexão. sim, Isso tudo traz um aspecto de beleza, né? sim, sim. E eu acho que essa busca, olha, para mim estética sempre foi uma coisa muito importante, né? E se você pensar, a natureza é estética. É estética, assim, de alguma coisa que é muito maior que a gente, que realmente é uma questão de sensação muito mais do que qualquer outra coisa. Então, eu sempre busquei beleza, mas não precisa ser uma beleza bonita. Porque mesmo no trágico existe a beleza. Então, por exemplo, a arte, o que eu mais gosto é expressionismo. Expressionismo não é bonitinho, né? Eu gosto das coisas trágicas do Munch, eu gosto das coisas líricas do Munch, ele tem os dois aspectos, né? Mas, assim, eu gosto de grandes pintores, a maioria dos Lazar Segal, são pintores todos os expressionistas alemães, né? E não tem nada de bonitinho, mas é belo porque fala de uma forma não verbal do ser humano, né? De todas as emoções e de todos os sofrimentos humanos e como a gente lida com tudo isso, né? E eu acho que a arte para mim é muito a questão do não verbal. Às vezes, olha, por exemplo, nessa fase aí que eu estava
o que que aconteceu? Eu tive uma queimadura por radioterapia muito feia no rosto. E acabei tendo que ficar... eu fiquei 40 dias em quarto escuro. Eu não podia sair, porque não tinha filtro solar, não tinha nada disso nessas épocas, né? Então, eu não podia sair a não ser à noite. E daí tinha um amigo da minha mãe, que era crítico de arte, e sabia que eu era muito ligada em arte, né? Então, às vezes, ele me levava para passear à noite na casa de algum artista. E daí eu fui na casa do Arcângelo Iannelli, não sei se você conhece, mas assim, é um dos grandes brasileiros e ele saiu de uma pintura figurativa para uma coisa muito abstrata. E eu era começando a profissão, tinha acabado de me formar, não nadava em dinheiro, mas cheguei lá, eu fiquei absolutamente enlouquecida com uma pintura grande dele, amarela. Amarelo não é uma cor que eu gosto, sabe? Não gosto. Mas, nossa, e no fim, ele resolveu me vender o quadro por um valor simbólico dividido assim em 10 vezes, entendeu? E eu fui aqui, com aquele quadro para casa, né? E botei no meu quarto. Só muito tempo depois é que me dei conta que eu levei o sol para dentro do meu quarto. Olha só. Então Você, você essa, vê, essa imagem, de início, você não captou que não, tinha isso. de jeito nenhum. E eu acho que a arte tem muito isto. Você não se dá conta do que realmente está ali, né? E às vezes leva um tempão para você perceber o que está ali. Porque, no fundo, a gente sabe tão pouco, né? E eu acho que o nosso inconsciente é tão grande e ele nos dá tantos presentes bonitos e muitos deles são sobre a forma de arte, que nos ajuda a elaborar tanta coisa, né? Perfeito. Tem uma pessoa aqui, Mia, que está perguntando que salmo é esse, onde eu posso encontrar? Por- Olha, esse Porque salmo traduz um sentimento pessoal que a pessoa tem e ela queria saber que salmo é esse. Você lembra? bem, olha, esse salmo é um salmo da minha infância, na verdade, certo? Mas eu tenho uma amiga que é artista plástica no Paraná e eu trabalhei com arte um tempo, né? Eu fui Sim. curadora de galeria, implantei projetos e tudo mais. E ela me pediu para escrever a apresentação numa exposição que ela fez no museu. Não sei, mas ela fez um dos grandes museus do Paraná. E ela é uma pessoa que tem em comum comigo a eterna busca, porque eu acho que a vida é uma eterna busca, né? Quer dizer, o grande mistério que a gente não sabe bem o que é, e eu não sou uma pessoa mística de jeito nenhum, porque você me conhece, né? Sim, Sabe? Eu sou sim, bem sim. com um queijo, Pragmática. sou mais pragmática, até por questão de ser anglo-saxã mesmo, né? Mas, e daí, no fim, eu me lembrei desse salmo e fui atrás dele e usei como apresentação para ela, porque ela também fez esse caminho do concreto para a abstração, Uhum. né? E eu lembro uma vez, nós fomos juntas para Nova York, 3 amigas, e acho que foi para o Museu de Arte Moderna. E, não, foi para aquele, o Caracol lá, certo? Né? E daí a gente subiu e tinha do Piet Mondrian, né? O começo da abstração dele, quando ele sai do figurativo e de repente ele começa a fazer uma árvore e vai abstraindo a forma da árvore e as folhas, e ela sentou na frente daquilo e ela chorou de emoção, sabe? Então eu digo, a emoção que a arte traz, você consegue explicar? Não Não. consegue, né? É, Transcende. você falou uma coisa, né? É uma conexão, muitas vezes, que é a nível do mistério, né? Sim, Você não, sim, e o mistério tem muito a ver com essa dimensão que a gente fala do sagrado, não no sagrado sim, religioso, mas do sagrado como dimensão não racional, né? Que você não... exato.
né? E está tudo muito ligado à questão daquilo que faz sentido para você, né? Sim. Mas o sentido também, às vezes, leva muito tempo para amadurecer, certo? De repente, você se dá conta de algo que faz sentido para você, algo que você não imaginava que faria, mas faz, né? Música também, eu acho, sabe? Você pensa, eu não gosto de dissonâncias, né? Mas, por exemplo, a Quinta Sinfonia do Mahler, ela é extremamente expressionista e você consegue. Eu não sabia o que ela tinha para dizer, É. certo? Mas depois, lendo, eu percebi que eu já tinha percebido que ela vinha, porque foi a época que a Áustria começou a ser invadida pelos alemães, tinha toda a questão contra os judeus, né? E ele era judeu, certo? Parece que teve também uma tragédia, que ele perdeu uma irmã, uma filha nessa época. E a música fala tudo isso, Tudo isso. tudo isso. O segundo concerto de Rachmaninoff de piano, né? Meu irmão é muito de ir atrás das coisas. Foi algo que o Rachmaninoff compôs para o psiquiatra dele depois de uma severa depressão. Olha. Não, e você consegue perceber na música muito antes de saber, porque isso meu irmão me contou depois. E eu sempre, é um dos concertos que eu mais gosto, né? Então, e eu não sou uma entendida música, eu só gosto de algumas coisas e pronto, certo? É isso, né? Mas esse salmo aí eu sou capaz de poder ir atrás e depois Ah, mandar de sim. algum jeito, porque realmente ele é muito bonito, sabe? Né? E fala, porque se você me perguntar o que é Deus, eu não sei. Nem sei se existe, eu sou agnóstica, certo? Então, isso é interessante, né? É, Porque você está mostrando uma dimensão extremamente ampla de espiritualidade, né? sim, E aí você se diz agnóstica, ou seja, que sim, não tem crença em especial em nada, em sim, divindades, não, sim. né? É, como que essas coisas conversam? Ou não Olha, conversam? eu acho que elas conversam no sentido de que eu sempre fui uma pessoa que procurei muito, li muito e quis muito buscar respostas. E cheguei num ponto que eu não achei essas respostas que me satisfazessem em lugar nenhum. E, de certo modo, cheguei à conclusão que quem era eu para ir atrás de respostas que ninguém tinha conseguido realmente responder de uma forma que fazia sentido para mim, Para você, perfeito. certo? Então, eu disse, bem, tudo bem, eu vou conseguir viver com as minhas não respostas e com minhas incertezas, certo? Sabendo que isso não me impede de sentir, né? Por exemplo, de ter momentos de comunhão com pessoas, de ter momentos de transcendência na natureza, né? Eu sou uma agnóstica que fala amém, graças a Deus, com a maior tranquilidade, porque eu não acho que eu preciso necessariamente ser tão coerente assim. Porque esse amém, por exemplo, faz parte da minha formação, no sentido de que seja feita a sua vontade. Veja, De que é a vontade eu não sei, entendeu, Sapo? Mas se é de um eu acho, Deus da natureza, porque também sei tem lá, isso, né? O agnóstico ele está no lugar que ele não tem a crença, né? Ele não tem a não crença do ateu, né? não tem a não crença, só ele não consegue se enquadrar numa forma Uma de forma crença. específica de crença. Mas isso não quer dizer que eu não adoro um concerto de órgão dentro de uma linda igreja, certo? E não adoro ouvir um bom coral, né? Porque Então, isso para mim vai muito além, né? é Não, e tem tanta interessante, né, que coisa. essas conexões, elas, com a arte, com a música, com a beleza, isso traz uma transcendência que eu acho que é meio geral, né, na Sim, humanidade. sim. Tem o Henrique aqui está perguntando,
Muitas produções artísticas, né, clarividências, ocorrem durante, inclusive, processos profundos de sofrimento, né? E aí Sim. ele coloca assim, na forma de pergunta: a espiritualidade é convocada nesses momentos de maior dor da alma humana? O que você pensa disso? Olha, eu, assim, eu acho que tem tanta coisa que acontece sem a gente realmente nem sequer se dar conta, né? Mas, por exemplo, falando da questão do quadro da radioterapia e do Uhum. que apareceu, certo? Né? Eu fui buscar aquilo, a natureza, eu não fui buscar. A imagem foi soberana e simplesmente apareceu. Eu fui atrás de uma sensação. E a nossa memória é toda ligada a eventos emocionais. Ela é toda Sim, ligada, sim. né? A memória é toda ligada a isso. Então, na hora que você vai buscar uma sensação de paz e tranquilidade no momento difícil, algo vem. Mas não está sob seu controle o que vem. Ou Simplesmente seja, vem. tem É. uma, tem uma, tem uma busca, um chamado Sim, e algo responde. algo vem. Algo Né? dentro da... Olha, tem coisas que a gente. Olha, quer ver? Uma situação que eu não consigo explicar e nem tento. Porque eu acho que simplesmente não dou conta, Não dou certo? conta. Mas, assim, o que que aconteceu? Uma das pessoas que foi muito importante na minha vida foi a Matilde Neder, que é uma psicóloga ela fundou a psicologia hospitalar Uhum. em 1954, lá no HC. Né? Ela foi minha professora na faculdade, e quando fui fazer pós-hospitalar bem mais velha, ela foi minha orientadora. E a gente sempre teve uma conexão especial, assim, de que eu sei que ela sempre me tratou de uma forma um pouco diferente. Né? E daí nós fomos fazer um curso, porque eu fiz muitos cursos diferentes. Eu fui fazer um curso de visualização com o Gerald Epstein, Nossa. que é um dos grandes papas, mas que, na minha opinião, é uma pessoa meio louca, porque ele acha que você pode parar toda a medicação para fazer cura, e ele não faz separação entre healing e cure, não. É tudo Cura junto. pelo poder da mente. Essas Entendi. coisas sempre me assustam. Bem, mas daí a gente aprende muita coisa mesmo com pessoas assim, né? Eu aprendi muita coisa sobre visualização com ele e me deu base para muita coisa. Mas daí a gente foi fazer uma visualização com ele de manhã, exatamente de uma sensação de paz, tranquilidade, e eu entrei na minha clareira. Uhum. E eu me vi na clareira com uma camisola branca. Eu sempre gostei de camisolas de algodão brancas e que também tem uma ligação com uma questão folclórica sueca, que é a festa de Santa Luzia, que é folclórica, né? E me vi na clareira tentando olhar para o sol e absorver os raios. E a gente teve que fazer um desenho disso. E eu fiz um desenho disso. Daí à tarde nós tínhamos supervisão com a Matilde, mas ela estava muito resfriada e pediu para a gente fazer a supervisão na casa dela. E Tá. nós fomos para a casa dela. Né? E como o Gerald Epstein achava que se curava tudo com visualização, ela pediu licença, foi até o quarto para fazer a sua visualização lá, buscando a cura. Né? Daí ela voltou para a sala. Olha, esse desenho eu não mostrei para ninguém. Não comentei o que eu tinha visto, tá? Hum. Ela, Ia, que coisa impressionante. Eu estava lá no quarto escuro e de repente entrou você com uma camisola branca e com como se fosse o sol refletindo no seu cabelo. Nós estávamos em 4, 5 supervisionandas e eu tinha o desenho. Eu nem tento explicar porque eu não sei. Isso, E eu isso não é... vou explicar, entendeu? Então, isso é interessante porque acho que assim, algumas pessoas vão... Acho que tem várias explicações, né? Sim, sim. Mas, não sei, a sensação que eu tenho é que o impacto disso
em você e naquelas pessoas é o que importa, Sim, sim. né? A explicação, ela vai reduzir, seja Exatamente. ela qual for. Vai botar numa caixinha. Você sumiu da imagem, sabe? Só estou vindo em espíritos. Agora, Voltou. Voltou? voltou. Bom, você voltou, Eu sim. voltei. Mas assim, eu acho que é a mesma coisa que eu sempre digo das teorias psicológicas, que para mim são construtos humanos. E Sim. nós, seres humanos, somos imperfeitos. Então, você sumiu de novo. Mas Pessoal, então, tem alguma pessoa que está com o microfone aberto. Eu vou pedir para fechar o microfone, todo mundo, porque eu isso dá gosto muito interferência. daquele mito pró-crustiano, né? Da É. cama. Você lembra daquele lá? Conta esse mito que ele é bem legal. Pois é. Tinha lá uma figura dentro da mitologia grega que ele tinha uma cama. E quando ele recebia hóspedes, se o hóspede era maior que a cama, ele cortava o pé ou a cabeça. Se o hóspede era pequeno demais, ele espichava o hóspede até ele ficar na medida da cama. E eu acho que muitas vezes construtos psicológicos e explicações são muito isso. De você tentar botar algo que é maior numa forma e que não cabe na forma, porque perde se você botar na caixinha, na forminha, certo? Né? Deixa ser como é, né? Certo? E o que eu achei importante nessa experiência aí que eu tive com a Matilde foi uma sensação muito gostosa de pertencimento, de uma conexão. O que é isso? Não sei. Tudo bem, fica para lá, sabe? Né? Cada um que explique conforme a sua Do jeito crença. que quiser. Eu não explico, ponto. Né? Você, Na outra, é, deixa eu perguntar uma coisa. Você sente que você não precisar explicar sim, determinadas coisas sim, te coloca numa posição mais tranquila de relação com as coisas? sim. Porque eu posso simplesmente estar nelas, sabe? É essa questão de poder estar, né? Porque a hora que você começa a pensar muito sobre isso, eu acho que você perde muito do estar. Porque você está o tempo inteiro interpretando aquilo que está Interpretando vindo. coisas, né? Outra coisa que me impressiona é que, assim, aqueles pacientes com quem eu tenho um vínculo muito forte, e eu sou uma pessoa que tem um vínculo forte com. Eu sou muito intensa, eu não sei se é diferente, então eu sou intensa em tudo que eu faço. O que chega muitas vezes a ser um problema, porque eu mergulho de cabeça e às vezes me estouro, certo? Mas aqueles pacientes que eu tenho muito vínculo, se eles morrem durante a noite, eu acordo no horário. Também, não vou tentar explicar, certo? Sim. Eu quero só. Isso que a Zília aí está falando. Eu quero sentir e acabou. Por que não posso só sentir? Só sentir. Só Isso, sentir. isso basta, tipo assim, isso é Isso vai. suficiente. Eu não preciso de certezas, né? Eu posso simplesmente meio flutuar, certo? Ou seja, E isso e ficar em paz com isso, que é um aspecto interessante, né? Porque a necessidade de explicação muitas vezes cria uma angústia de resposta. sim, sim, sim. E a questão, como você sabe, eu tenho alguns problemas com a palavra aceitar, não é aceitar. E por que eu tenho esse problema com a palavra Uhum, aceitar? Porque eu uhum. acredito piamente no modelo dual e em movimento. E para mim, aceitar significa ficar parado, certo? Não é Hum. o movimento de ir e vir que eu acho que é da natureza humana, né? Eu acho que. Mas Se for conviver pensar, é da natureza de forma geral, né? Como você falou, né? pelos ciclos, por tudo Pelos isso. ciclos, é. Então, eu digo, se eu consigo conviver tranquilamente com minhas incertezas e meu não saber, por outro lado, isso me deixa muito mais aberta, né, sabe? Sim, Como eu não tenho certezas, o que é. vem do outro também, eu não pré-julgo. Eu não tenho.
os pré-conceitos, eu posso simplesmente estar lá. E entrar em relação, seja com a natureza, seja com a beleza, seja... Seja lá como for. Essa característica do não julgamento é extremamente importante, né? Nessa Sim, conexão com o momento presente, né? Você sim, está ali sim, 100%, sim, né? Porque sim, você começa a pensar, você vai, na realidade, afastando de onde você está, né? sim, sim, né? E, assim, daí você olha para trás, você vê sua vida e você vê a sua busca, sabe? E daí você percebe que você buscou, mas o que você realmente encontrou, e você fez um monte de erros, bobagens e tudo mais. Então, quem é você para julgar alguém ou alguma coisa, certo? Hum. Né? E fica muito mais fácil estar com o outro. E até porque eu fiz primeira comunhão, que se faz com 14 anos na igreja luterana. E com um pastor de marinheiros com uma cabeça extremamente aberta, que disse: eu quero que vocês questionem, entendeu? E essa linguagem bíblica que eu aprendi me ajuda muito com o paciente. Eu consigo entrar na religião do paciente numa boa, tranquilamente, certo? E Fantástico. até chega a ser tão engraçado, porque depois que eles morram, eu imagino eles do jeito que eles acreditavam que estariam, entendeu? Bom. Ó, uma pergunta aqui, ó. Gostaria que ela falasse um pouco mais sobre a beleza e como isso implica na espiritualidade, a beleza e a espiritualidade. Certo. Olha, a beleza é algo que você simplesmente sente, certo? E é algo que quando você se conecta com ela, você transcende, certo? Você transcende na beleza. Quer dizer, para mim, estado de graça é algumas pinturas. Tanto que quando eu vou em museus, normalmente eu gosto de museus que têm os mesmos quadros no mesmo lugar, certo? Né? Porque daí eu vou direto naqueles quadros. Aliás, quando eu entro no museu, eu não olho todos os quadros, me localizo na sala e vou atrás de um ou outro, para realmente poder absorver. Né? Entendi. Então, a beleza é a possibilidade de sentir a questão da transcendência e um pertencimento que não tem muita explicação, sabe? Né? Para mim, isso é estado de graça. Então a beleza, na tua visão, é um atributo, a gente pode falar do sagrado, né? Para mim, isto, a beleza, o sagrado e a beleza estão muito juntos. Estão juntos. Mas a beleza não no sentido do bonito, tá? Então, e aí, A essa beleza era a minha pergunta agora. Porque me deu uma é. sensação assim do o belo não necessariamente é o que tem beleza estética, né? O E eu belo, acho. É, o belo, você pode ver o belo, como você falou, no trágico, você pode ver o belo sim. no sofrimento, numa... O que então traz essa característica do que é belo? Bem, belo é basicamente aquilo que te mexe e te absorve de uma tal forma que você está tão naquilo que você transcende, né? Você transcende o momento cotidiano. Você sai. Realmente é algo que te recarrega. E é algo que é uma expressão não verbal que você não precisa entender. Você pode simplesmente sentir, certo? Né? Obras, por exemplo, né? Quando eu vou no Free Collection, eu sempre vou ver o Ferreiro do Goya, que é a única obra naquele museu que não, entre aspas, é bonita, né? Porque o Frick Uhum. era um cara que teve indústria de mineração e tudo mais, então, mas é uma figura trágica, mas é de uma beleza Você, incrível. O grito do Manco é de uma beleza incrível. diante daquela
imagem trágica, você é arrebatado por ela. Arrebatado, né? Sabe que o Rudolf Otto, quando falou sobre o sagrado, uma das Sim, características do sagrado era exatamente esse arrebatamento. É como se você fosse sim, pego, né? sim, Que é uma sim. das características E absorve de um jeito que. que Mas não é você fica. qualquer coisa que faz isso, certo? São aquelas coisas muito especiais, né? Agora, o que eu estou falando é muito a minha visão, né? Ó, Eu mas sei que eu escreveram sinto aqui, muito. a Zília escreveu aqui, síndrome de Stendhal, talvez seja assim que se fala, que é o ser Sim, arrebatado pelo belo. Olha só. sim, é Então, isso, tá não é vendo? só você que pensa isso, pelo Estão jeito. me botando numa caixinha, eu não quero ficar numa caixinha, certo? É, gostei dessa síndrome, eu vou estudar isso aí. Ai, ai, Legal. ai, né? E Mas, me fala uma coisa, né? Porque eu sei que você gosta de trabalhar manualmente, né? Com as sim, tuas pedras e tal. Como, como que... Porque esse é o tipo de trabalho que você tem um- uma percepção muito sutil, muito relacionada com a beleza também, né? sim, sim. Pode contar um pouquinho como que é isso? Olha, bem, na verdade isso começou meio por acaso, né? Você conhece minha filha Karina, ela é gemóloga e designer de joias, né? Quando ela era adolescente, ela começou a montar semijoias e ela vendia. Daí, no fim, ela tinha encomendas de até uma loja do shopping, tá? E ela foi embora para os Estados Unidos para fazer o curso de gemologia e eu assumi, eu ajudava ela, né, a trabalhar com as mãos, porque eu adoro trabalhar com as mãos, sabe? Eu acho que essa possibilidade de estar presente no concreto é uma necessidade de quem vive no mundo muito das emoções, né? Então, daí eu comecei a fazer no lugar dela, né? E foi uma coisa que foi me encantando, porque muitas vezes eu, eu faço muito mais para dar de presente do que para qualquer outra coisa, né? Mas daí você pensa numa pessoa e você cria alguma coisa que você acha que aquela pessoa vai. Você cria algo que você quer realmente dar como algo que você dá de si para aquela pessoa. Uhum. Você cria algo concreto que faz isso. Para mim mesma, a comida também tem essa função, né? Eu faço Natal, o Natal tradicional sueco, agora hoje em dia, de um ano sim, um ano não, para a família toda, é tipo 60, 70 pessoas, certo? São 30 pratos diferentes, e eu faço tudo. E aquilo é um ritual, para mim, que faz muito sentido, no sentido de dar ao outro, sabe? Algo concreto que você dá para o outro, que para o outro não é só concreto, deixa de ser concreto. A questão do sentido mesmo. Eu estou aqui soltando coisas que eu nem sei como ficam aí, mas Não, isso que você falou é livre é interessante, porque é o concreto, mas não se trata do concreto. Né, o concreto é o que você consegue pegar, mas o que vem sim, junto daquilo é todo um sentido, é é todo um tudo dar sentido, é uma sentido. conexão que transcende o concreto, transcende a matéria. Sim, exatamente. E normalmente transcende para o outro também, né? Certo? Então é. Mas estou aqui fazendo associação livre, não sei nem o que eu estou falando, para ser sincero. Mas é isso, né? Certo. Muito bom. Fantástico, Mia. Eu acho que a gente conseguiu andar por aspectos importantes dessa espiritualidade, né? Sim, A conexão que vem através do belo, a conexão que vem através da natureza. E, na realidade, tudo isso se mistura, né? O alcance dessa sim, transcendência livre de uma forma que diz isso é isso,
Porque isso não precisa ser isto. E eu acho que é muito isso que eu falei no começo. Se você me perguntar o que é espírito, eu não sei. Também não preciso saber. Mas as manifestações da espiritualidade, elas estão no nosso dia a dia. Você não precisa ser mística, você não precisa fazer meditação, certo? Aliás, muita coisa que você faz é meditação, mas não é meditação formal. Mas não tem o nome meditação, Não né? tem o nome de meditação. Tá. Aliás, mindfulness e meditação é uma coisa que acho que olha, naquela época da radioterapia, não se fazia nada desse tipo de trabalho. Não existia psico-oncologia nem psicologia hospitalar, Sim. certo? Assim, nas faculdades, existia em alguns lugares, né? Mas, então, foi algo que saiu de mim, né? Hoje eu uso isso com pacientes, né? Tanto que eu nunca trabalho com visualização, entre aspas, dirigida. Eu sempre vou com o paciente através das imagens e aquilo que faz sentido para ele. E se ele não quiser conversar sobre isso, também ele não conversa. Normalmente as pessoas falam, né? E tem, assim, experiências incríveis. Uma vez eu estava trabalhando com uma jovem que me foi encaminhada, porque a mãe estava morrendo em câncer. Aliás, eu atendia o pai e a filha. E ela era muito exigida pela família. E ela era uma senhora executiva, de salto alto, toda assim, formal, né? Daí a gente estava fazendo esse exercício de relaxamento, certo? E, de repente, eu disse, então, imagina que tem uma porta na tua frente, uma porta, e você abre essa porta e atrás dessa porta tem algo que é muito importante para você. E ela tinha muito problema com essa mãe. O que apareceu? Ela descalça, com filhos em volta, dançando em volta da mãe. Era só abrir a porta, né? Era só abrir a porta, né? Agora, o que apareceu é dela, não, sabe, assim, você não, né? Porque muita gente tem aquelas fitas. Às vezes eu até fiz fitas com os meus pacientes, certo? Eles fizeram suas próprias fitas, né? E levaram com eles. Isso começou com uma paciente que eu ia viajar e ela pediu para se ela podia me gravar, certo? Aliás, muito interessante, porque ela também perguntou o perfume que eu usava, certo? Isso é curioso, eu tive 3 pacientes que pediram qual era o meu perfume e compraram. Eu sempre fiz o mesmo, Olha. por conta da questão de química e mais, né? De criança. É o carioca, eu sei o É o cheiro carioca, disso. é. Ele tá com o som aberto. Ele está Pronto, com o som aberto, já aqueles 2 resolveu. anjinhos. Desculpa! Nossa, que coisa boa! Nossa, então. Você sumiu, Sapo. Tô aqui. Tá bom. E, como eu te falei, eu não ia conseguir te chamar de doutor Saporetti de jeito nenhum, né? Para mim, você é o Imagina. Sapo. Depois de todos os anos de convivência, né, Sapo? Sim, sim. Eu ia achar muito estranho você me chamar de doutor Saporetti, qualquer Sabe que eu coisa. não chamo ninguém de doutora, com algumas raras exceções, certo? Que a formalidade existe. Mas, de forma geral, eu sou muito informal, né? Sim, sim. Tinha Eu acho alguém que que, estava. Tinha uma né? pessoa que só perguntou aqui, pera lá. Qual é o nome do compositor, pianista que expressou a depressão para o seu psiquiatra? Estão querendo saber o É nome. Rachmaninoff. É Rachmaninoff. Como é que escreve isso? Olha, R-A-S-C-H. R-A-S-C-H. Olha, Noff. Noff. N-O-F. No fim, Rachmaninoff. Eu não sei se é com F ou com V. Escrevi errado aqui Não, já. aí está errado. É Rachmaninoff. Rashma. Off. Rachmaninoff. Não sei se é Noff ou Nov, inclusive. Mas eu
Eu tenho um pequeno problema, sério, aliás. Eu fui alfabetizada em 3 línguas ao mesmo tempo. Alguém escreveu aqui, E, ó. Ah, a Cláudia escreveu aqui, acho que deve estar certo. não, então, tá ótimo. Isso. Sério, Não, e é o concerto número 2 de piano dele, certo? Né? Mas é incrível como a gente pode sentir sem precisar explicar, e de repente alguém conta, e não, faz todo E faz sentido. todo sentido. Né? Não, o anterior estava certo, esse aí já não está. Mas eu acho que tem tanta coisa que a gente simplesmente vive. E se permitir viver, certo? É tão importante. Né? Quer dizer, Dentro do que você falou, assim, ou seja, o se permitir viver, estar presente, né? gente, Na realidade, é estar em meditação o tempo inteiro, né? praticamente né? É Praticamente estar é. presente em tudo. É. E uma das coisas centrais da minha vida sempre foi maternidade também, né? Que eu acho que tem muito que a ver com essa questão do dar, do querer dar, né? Certo? Então, meus Essa filhos... relação, É, os netos em especial, não sei o que você acha. A conexão vó-neto é uma coisa extremamente transcendente, né? nossa Senhora. Não, e é engraçado porque você vê coisas, sente coisas. Olha, agora a, uma neta no dia 19 agora, que eu não pude ver, obviamente, porque eu estou em isolamento social, né? Mas eu olhei para ela, assim, no WhatsApp, e sabe, ela já foi uma ligação instantânea, era como se eu conhecesse ela, não sei há quanto tempo, né? Eu não sei se é algo que lembra algo, mas também não tem importância. O importante é Importância. que foi uma conexão. E daí a Karina tem um filhinho que tem 1 ano e meio, que é a coisa mais fofa. E a gente fala todo dia com ele através do WhatsApp, com imagem, né? E ele vai mostrar os brinquedos, e é uma delícia. É especial, porque não tem aquele peso da responsabilidade dos filhos, né? Você acha que É, essa que faz a diferença? Porque às vezes eu tenho a sensação que com o filho a gente tem muita expectativa, né? E eu não sei se na relação com vô e vó, essas expectativas, elas vão é, embora. é o que está Assim, ali. é o que está ali. Você pode. E eu acho que você chegou numa maturidade pessoal e que você já percebeu que o ideal, o real, não E são não. mesmo a mesma coisa, né? Então, né? É isso. E, sabe, é isso, né? Então a gente pode simplesmente estar na relação Tá na sem ter relação. mais preocupações, Entendi. certo? Você vai educar, se bem que eu sou uma avó, assim, bastante educadora, acabo sendo. Mas isso é porque vem de mim e já eu sou assim, né? Então, né? Mas eu não tenho, não sinto aquele peso de que, não, certo? Será que estou fazendo certo? Estou fazendo errado? Porque aquele questionamento que a gente tem sempre enquanto Sim, na sim. maternidade. E aquela exigência de tentar fazer o certo, chegar em algum Certo, objetivo, né? Educar, né? certo, né? Poder simplesmente. Eu tenho neta de 20 anos e neta de 15 dias. Né? Fantástico, né? Meu Isso, filho né? do meio casou e foi pai com 25, certo? Então, essa Daqui a pouco neta, tem bisneto. olha, você corre o perigo, mas acho que ela não vai para esse caminho tão cedo, Não, não. não. Mas você vê, ela nasceu em Nova York e depois, com 2 anos, ela mudou para a Eslováquia, né? E outro dia, a minha nora, que é uma criatura bastante desligada, a gente está muito bem, mas ela é bem desligada, vive no mundo dela, ela me mandou os vídeos dos primeiros 5 aniversários da Isabela, e eu estou em todos. Olha. Eu fiz o bolo de todos.
Por exemplo, eu faço o bolo de todos os aniversários dos meus filhos, que tem que ser o bolo tradicional sueco. Isso faz parte. E dos netos também. E sou eu que faço. As festas de aniversário dos meus filhos sempre fui eu que fiz tudo. Era uma outra época também, não se contratava decoração, essas coisas, eu fazia tudo. E era tão gostoso. Às vezes eu ficava assim, 6 meses preparando brindes à noite, porque eu trabalhava, né? E tinha as crianças. E acho que assim, esse sonhar enquanto você faz, era muito mais gostoso que o dia da festa, que a gente quase enlouquecia com um bando É, de crianças para todo é, lado. é, é verdade. Depois das fotos é uma delícia, mas o sonhar antes e poder, não, é uma delícia, né? Muito, e essa forma de conexão sua com a comida também, né? Com a É, comida, com o fazer para o outro, né? De uma forma especial, é fantástico. na minha avó era muito para comida. Minha mãe, apesar de ser considerada a melhor cozinheira da colônia sueca, sonhava com o dia em que pudesse assim, engolir uma pílula e ela não ter que perder tempo com isso e viver com os livros inglês, que ela gostava muito mais. É, Certo? Eu não sou assim. Aliás, isso é um problema. Eu gosto de comida. gosta, Então, né? Gosta. eu acho que a gente tem que degustar a vida em todos os seus aspectos. A vida aí está aí para ser degustada, né? Sentida. E isto, eu acho que é espiritualidade. Perfeito. A vida está aí para ser degustada. Isso é espiritualidade. Acho que fechou. Adorei. Bia, Sim, muito, muito obrigado. de nada, A gente vai encerrar. Eu vou certo? salvar esse vídeo. Tá. Se você me permitir, eu vou disponibilizar o vídeo para Ah, outras pode? pessoas que não puderam assistir Sim, agora, né? E, e a gente vai voltar a falar, hein? certo. Mas olha, assim, também vai ser bom eu poder ver o que eu falei, porque eu não sei o que eu falei. Olha, as mensagens aqui estão Faz todas parte. fantásticas. É, Eu pessoalmente estou assim diante da beleza. Tipo assim, foi ai, que muito fantástico, muito impressionante. Eu acho que é esse o lugar que a gente tem que atingir na espiritualidade. Você foi assim verdadeira não mestra. não precisa ser religioso, não precisa ser nada disso. É realmente degustar a vida e Degustar a poder estar vida. E presente. essa frase, ó, o pessoal já está escrevendo aqui e acho que a gente pode botar numa aula, inclusive, hein? Citando a fonte. Tá bom, tá bom. Então, boa noite para vocês e Boa noite a obrigada por todos. estar com Obrigado pela vocês. presença. E em breve a gente está aí de novo para conversar mais sobre espiritualidade.